Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 27 de janeiro, sexta-feira. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas. Quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho hoje nos traz uma palavra muito forte de esperança, onde muitas vezes nós ficamos na expectativa, achando que Deus não está agindo, que Deus não está respondendo, que as coisas não estão mudando, mas na verdade, quanto Ele tem trabalhado, quanto Deus tem agido, porque as coisas de Deus, elas acontecem silenciosamente. Quando é de Deus, acontece assim, silenciosamente e misteriosamente. Assim são as coisas de Deus. Como nos ensina São Maximiliano Kolbe, o verdadeiro progresso, ele é interior. Deus, ele vai agindo dentro de nós. Quando nós menos esperamos, nós podemos enxergar os frutos. Porque Deus, ele vai agindo, ele vai semeando, ele vai cultivando, ele vai realizando a sua obra. Deus está agindo sem você perceber. É assim que ele age, sem você perceber. Portanto, muitas vezes nós, de pouquíssima fé, pensamos que Deus não está próximo, pensamos que Deus não está realizando a sua obra. Ah, se nós imaginássemos tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele tem feito. Você aí, irmão acolhido, dos nossos sítios, das nossas casas, irmã acolhida, às vezes chega o sábado, o dia da ligação, e aquele familiar não atende, não responde a mensagem. Chega aquele domingo da visita, ninguém aparece, e você pensa que Deus não está agindo. Ah, se você soubesse como Deus já está agindo dentro dos seus familiares, dentro do coração, da vida dos seus familiares. Ele está realizando pouco a pouco uma obra nova, e quando você menos imaginar, os frutos irão aparecer. Portanto, o Evangelho hoje nos enche de esperança, nos enche da certeza de que Deus não nos desampara e de que Ele sim está realizando a sua obra. Você precisa perseverar, você não pode parar, você não pode desanimar, porque Deus está agindo. E talvez ali naquele momento que você pensa em desanimar é quando os frutos já estão quase surgindo e aparecendo, então você não pode desistir. Não importa quanto tempo você tem esperado, não duvide, o Evangelho hoje vem dizer de forma pessoal para você: Deus está agindo. Aquele progresso interior, quanto ele tem realizado dentro de você,
quantas curas estão sendo realizadas, quanto perdão está sendo liberado. Veja, mas que obra maravilhosa de Deus. Um outro ponto muito importante do Evangelho é que ele diz que o homem ele planta a semente na terra e Deus vai realizando todo o resto. Veja, é preciso também a cooperação do homem. Deus ele não age sozinho, ele precisa da sua cooperação. Existe uma outra passagem que nos diz que aquele que pouco semeia, pouco ceifará. Aquele que em profusão semeia, em profusão ceifará. Portanto, é claro, nós colhemos aquilo que plantamos. Se você planta feijão, você colhe feijão. Se você planta arroz, você colhe arroz. Se você planta milho, você colhe milho, né? Então, se você planta desesperança, você colhe desesperança. O que eu tenho plantado? Como que eu tenho cooperado com o reino de Deus? Como que eu tenho investido na minha vida espiritual? Na confissão, na adoração ao Santíssimo, participação da Santa Missa, evangelização dos irmãos, dos pobres, dos jovens, da sociedade. O que é que eu tenho semeado? O que é que eu tenho plantado? Com um pequeno grão de mostarda que você oferta, Deus realiza uma grande obra. Então você precisa apenas ofertar os seus 5 pãezinhos e os seus 2 peixinhos, que Deus irá realizar uma grande multiplicação. Mas você não pode reter. Nós precisamos ofertar o nosso pouco, mas que seja o nosso tudo. Não podemos ter medo de ofertar, de entregar a nossa vida a Deus, que Ele irá realizar a sua grande obra. Nós, quando olhamos, por exemplo, hoje para a obra Lumen, quando nós iniciamos ali o primeiro acolhimento, a primeira casa, nunca imaginaríamos que teríamos hoje 32 casas. Quando nós iniciamos o primeiro projeto, na primeira comunidade, depois do primeiro centro social, nunca imaginaríamos que estaríamos em tantos lugares, tantos bairros, cidades, estados, que teríamos um centro social na África, porque é Deus quem realiza. Não se trata de planos humanos, mas se trata da vontade de Deus. E nós não podemos imaginar, e nem fazemos absolutamente nenhum plano de onde estaremos, para onde iremos, porque a obra é de Deus, assim como tudo aquilo que Ele tem realizado dentro de você e ao redor de você. Que o Evangelho de hoje se torne muito vivo, profundo, autêntico e eficaz na nossa vida e de tantas pessoas que Deus nos confia. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.